proclamado é muito bonito, mas que vivido é dolorido, né? Eu te convido a ler sua palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que é o tema do nosso cartaz. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Vou ter que adiantar um pouco aqui por causa do nosso horário. Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, olha o que Paulo está dizendo aos Colossenses, à cidade de Colosso: eu completo na minha carne aquilo que está faltando às tribulações de Cristo. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, faltou alguma coisa na paixão de Cristo? Faltou alguma coisa na entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós? Quando eu meditava essa palavra, o Senhor falava para mim: meu filho, do céu para a terra vem um amor infinito, mas da terra para o céu vai um amor progressivo. Ele cresce a cada dia, cresce na nossa entrega, a cada vez que nós vamos para a igreja, a cada vez que nós nos sacrificamos dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos irmãos. Nós permitimos que esse amor de Deus, ele vai crescendo dentro do nosso coração. É a misericórdia de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo essa cruz que está tapada hoje, mas eu amo olhar para essa cruz, porque o Senhor me permite unir o meu sofrimento a ela, unir o meu sofrimento à minha salvação, a salvação da minha família e a salvação universal. Mas como falar de sofrimento se nós fomos criados por um Deus maravilhoso, um Deus que nos permite amor, salvação, cura e libertação? Talvez você venha para cá hoje e você possa se perguntar assim: por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro tanto? E eu vou te ajudar ainda na palavra. Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, os nossos sofrimentos. Quando você perguntar para Deus, quando você quiser questionar Deus sobre o sofrimento, questiona assim: Senhor, por que eu estou sofrendo tanto? Se lá em Isaías 53, o Senhor disse na palavra, na tua palavra, que o Senhor tomou sobre si os meus sofrimentos, as minhas dores. Por que hoje eu estou sofrendo? Agora eu vou te responder. Você sofre porque lá em Isaías, quando Deus disse na palavra, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus, Deus, estava falando um caráter de vida eterna, um caráter de eternidade. Meu irmão, minha irmã, Deus quer salvar a nossa alma. Jesus veio nesse mundo para salvar a mim e a você. Tem caráter de vida eterna, mas nessa terra, nesse tempo, nós estamos condicionados ao sofrimento. Só que ele também vai dizer que tudo aquilo que você sofre aqui está dentro de um tempo, tem começo, tem fim. Agora, as maravilhas de Deus, aquilo que ele tem preparado para você, tem caráter eterno. Ele te ama demais, ele deu a vida toda por você e por mim. Meu irmão, minha irmã, o santo sudário de Turim, o manto que envolveu Jesus, o manto após a sua morte, a sua crucifixão, ele é envolvido por aquele manto. E os estudiosos vão dizer que naquele manto, na parte do rosto de Jesus, continha sal. Sabe por quê? Isso traz para nós. Ele chorou muito. Continha sal
no manto que envolveu Jesus após a sua morte, porque continha sal. O que desce de cima para baixo vem numa potência infinita. O que sobe de baixo para cima vai crescendo. Cada vez que nós nos entregamos na igreja, na nossa casa, na nossa família, vai crescendo o amor de Deus dentro do nosso coração. Esse homem que está falando na palavra aqui, que se alegra no sofrimento, é porque ele entendeu a esperança dele na vida eterna. Não é nem tempo nesse tempo, tendo cronos, ora, estou sofrendo demais sim, mas tem um tempo. Deus está falando para você hoje, meu irmão e minha irmã, tem um tempo, está condicionado dentro de um tempo. Vai passar, permanece dentro da minha igreja, permanece levando a palavra, dando um testemunho de vida, sofre pelo meu nome. A conversão de Saulo é muito linda, pena que não dá tempo para a gente partilhar hoje, mas nem sempre foi assim. Saulo causou dor, hoje nós falamos de São Paulo, mas antes era Saulo, causou dor, perseguição. Um homem que só viu seus próprios objetivos e falava agir em nome de Deus. Ele perseguia as pessoas, odiava as pessoas. Quando o nosso irmão hoje pregou aqui cedo a morte de Estevão, os homens estavam iriam apedrejar Estevão. Mas Saulo aprovou. Quem está mais errado nessa história? Quem está com a pedra na mão? Ou quem tem o poder de dizer sim ou não? Esse homem aprovou a morte. Você já aprovou a morte de alguém? Então nós já estamos na graça. Nós já estamos um passo à frente. Quando esse homem é levado em Damasco, no caminho de Damasco, ele pede carta para prender, para perseguir os cristãos, para perseguir Cristo. Ele leva ódio onde ele passa, ele leva dor, ele leva sofrimento. Os discípulos, os estudiosos vão dizer que os discípulos, no tempo em que Saulo perseguia, após a morte de Estevão, a igreja, os discípulos se dispersam, só permanecem mais os apóstolos. E os apóstolos vão até Nossa Senhora. Mãe, olha o que esse homem está fazendo conosco. Esse homem está nos perseguindo. Esse homem está vindo atrás de nós. Afasta ele. E eles ficam esperando a resposta de Nossa Senhora. E ela fala: eu vou falar com meu filho dele. Eu vou rezar pela conversão dele. Aquelas pessoas que estão nos incomodando, que estão sendo um empecilho na nossa vida, nós queremos retirar. Mas aqui não. Aqui é a igreja da cruz. Aqui é a igreja de Maria. Maria intercede. Se você tem alguém na sua vida que está te dando trabalho, que você está até odiando, que está te cansando, tirando as suas forças, te levando dor interna, sacrifício, entrega nas mãos da Virgem Maria. Foi assim que eles o fizeram. Só que eles esperavam outra resposta dela, que Jesus iria matar, que Jesus iria mandar ele para longe, que ia mandar enfermidade sobre ele. Não. Após a intercessão da Virgem Maria, Jesus aparece para ele, a luz veio. Meus irmãos e minhas irmãs, esse homem perseguia, odiava, em nome de Deus. Ele, em nome de Deus, julgava estar perseguindo, odiando, oprimindo, em nome de Deus. Isso nós vemos hoje na atualidade. Quantas pessoas dizendo: eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de Deus, mas que estão perseguindo, que estão odiando, que estão excluindo. O que mudou na vida desse homem?
vivendo dentro da igreja, no mundo, dizendo: eu conheço Deus, eu já fui lá, eu participei disso, eu já vivi isso, eu sou católico, eu sou isso, mas odiando, sem perdão, com ódio, com mágoa, com perseguição, com rancor, você não conhece Deus, porque Deus é amor, Deus é amor. Por isso que esse homem é capaz de suportar todas as coisas, porque no caminho de Damasco, Jesus se revela para ele. Aí vem a revelação divina. Já não é mais o homem buscando Deus, é Deus vindo ao ponto do homem. É isso que nós clamamos, para isso que nós movimentamos todo esse dia de Kairos, para que Deus venha até nós e mude a nossa vida, o nosso comportamento, mude a nossa história, a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Muda a vida desse homem. Ele está indo a caminho a Damasco para perseguir, para prender, para levar preso, porque ele ainda não conhece Deus. Deus é amor. Agora eu vou te falar, meu irmão e irmã. Ananias sofreu quando soube que Saulo, que ele ia ter um encontro com Saulo, que Ananias vivia em Damasco. Imagina você com medo, tendo a notícia que Saulo estava vindo. Meu irmão, minha irmã, não ia ficar ninguém dentro da igreja. Se nós soubéssemos que Saulo estava vindo, todo mundo ia correr, ninguém ia andar com a Bíblia na mão. O homem devastava, o homem respirava ódio contra os cristãos. Ele aprova a morte. Só que numa conversa linda com Ananias, ele com muito medo de ir até Saulo, Jesus fala para ele: Ananias, vai até ele, reza por ele. Ele vai levar o meu nome às nações. Ele vai padecer, ele vai sofrer pelo meu nome. Meu irmão, não existe gente ruim, não existe. Deus cria todo mundo bom, Deus só cria o bem. Nós só precisamos rezar pela conversão dos nossos, para que esse momento aconteça, esse momento que divide, que separa o homem, que separa a minha vida. Às vezes a gente olha pessoas na igreja e vê: esse irmão prega bem, canta bem, e acha que sempre foi assim. Não, nós lemos a palavra e vemos Saulo falar: eu me alegro nos sofrimentos, sempre foi assim. Não, não, nem sempre foi assim. E precisamos ter esse encontro de amor com o ressuscitado, com esse que chorou por cada um de nós, que deu a vida por nós. E é interessante nessa conversão de Saulo, que Saulo perseguia a igreja. Depois a igreja vai perseguir Paulo. A igreja começa a caminhar. Aquele homem vai pregando. Aquele homem está determinado. Ele andou, os historiadores dizem que ele andou 5.000 quilômetros a pé. Para você ter uma ideia, daqui em Aparecida do Norte, vamos botar em 400 quilômetros. Dava para ir várias vezes daqui em Aparecida do Norte e voltar. Meu irmão, olha o entusiasmo desse homem cheio do Espírito Santo. Cadê a igreja de Deus? Aí é um clamor de Deus para nós. Cadê os católicos? Cadê o entusiasmo desses homens e mulheres de Deus? Esse homem navegou 15.000 quilômetros, naufragou no mínimo 3 vezes. Ele percebia a morte, ele sentia a morte, só que Deus não deixava ele morrer. Ele sentia a morte, ele naufragou. Era barquinho, era chuva, era vento.
dor, mas suporta, não vai embora. Saulo tinha dia que estava frio, tinha dia que o mar estava calmo, tinha dia que ele ia pregar e convertia todo mundo, tinha dia que acabava a pregação lá fora, eles queriam matar ele. Será que eu e você estamos sendo cristãos de verdade? Eu estou assumindo essa cruz no meu peito? Tem dia que a pregação vai ser gostosa, todo mundo acolhendo, todo mundo se convertendo, mas tem dia que vai ter gente lá fora falando mal da gente, nos perseguindo, falando que vocês são radical, vocês são doidos. Tem que ser, tem que viver, não dá tempo mais, irmão, irmã, não dá tempo mais. Deus quer mais da gente, de mim, de você, conversão, perdão. É eu que tenho que ir lá fora. Deus sempre falou isso comigo. Quem está aqui dentro somos nós. Quem tem obrigação de ir lá fora pedir perdão para um familiar, para alguém da minha família, sou eu, porque eu estou aqui. A graça está sendo derramada sobre a minha vida. A minha obrigação de ir lá fora agora pedir perdão, de ir lá fora pedir perdão. Há uma grande transformação na nossa vida. Há uma grande transformação, meu irmão. A gente já começa a caminhar. Antes era Saulo, agora é Paulo. Tem que haver uma conversão. Tem que haver. Eu estou correndo um pouquinho, estou olhando o relógio, eu quero acabar no tempo. O que nós devemos. Mas tem que haver uma conversão, tem que haver uma mudança. Meu irmão, minha irmã, nem sempre foi bom, nem sempre o apóstolo pode se alegrar. Nós já fomos maus, mas agora estamos no tempo de nós sermos bons, porque Deus é amor. Levar um testemunho não na fala, mas no comportamento dia e noite, sem cessar. É muito bom. Hoje eu estou pregando aqui com meu pai, com a minha mãe, meu cunhado, minha irmã, minha esposa. Eu olho para o meu pai e ele sempre foi assim. Quantas vezes eu decepcionei esse homem? Quantas vezes eu fiquei sem falar com ele? Quantas vezes eu fui indiferente com ele? Sendo Saulo, mas sendo Paulo, eu peço a bênção dele, eu abraço ele, eu beijo ele sendo Paulo. Sendo Saulo, eu sou indiferente, eu não perdoo, eu guardo mágoa. Mas ser um apóstolo de Deus, ser um pregador da palavra, eu amo, eu beijo, eu entendo, porque hoje vive em mim o ressuscitado, ele vive em mim. Eu amo esse homem judeu de 33 anos, cabeludo, barbudo, ele é o barbudo da minha vida, ele sangrou por mim, eu amo. Quando ele me deu o tema desse Kairos, eu estava na chapa com meus irmãos ali fazendo churrasquinho aqui para a igreja. Eu me queimei, ficou a marca até hoje. A gordura pegou na minha pele e chegou a sapecar. Aí ele falou assim, aí vem essa passagem. Suporta na tua carne a alegria de ser meu, de ser de Deus. Testemunho a alegria de ser de Deus. Como o padre falou aqui, a gente vem para cá servir a nossa paróquia, deixa a família, traz família, deixa compromisso, mas vem. Você já caminhou 5.000 quilômetros na igreja? Você já navegou 15.000 quilômetros? Se não, ainda dá tempo de a gente fazer muita coisa. Amém?